Bom dia, sejam bem-vindos ao canal Paloma Pinheiro e hoje é dia de devocional. Para você que é novo no canal, seja bem-vindo, seja bem-vinda e de segunda, quarta e sexta, pelas manhãs eu gravo devocionais com orações, leitura da Bíblia. Então, se você gosta desse conteúdo, acompanhe os vídeos de segunda, quarta e sexta pelas manhãs. E de terça e quinta, pelas manhãs, eu gravo conteúdo sobre a área profissional. Eu trago dicas, sugestões, notícias do mercado de trabalho para ajudar você a alcançar o sucesso profissional que você deseja. E no vídeo de hoje eu quero compartilhar uma palavra que está em Jó, capítulo 42, versículo 10. Se você estiver na sua casa e puder estar pegando a sua Bíblia, pegue ela, se ela estiver perto de você, e abra nessa palavra abençoada, amém? Jó 42, versículo 10, que diz assim: E o Senhor virou o cativeiro de Jó, quando orava pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou a Jó outro tanto, em dobro, a tudo quanto dantes possuía. Bom, Jó foi um grande homem de Deus. Toda essa história dele é muito conhecida. Ele era um homem íntegro, reto, que se desviava do mal. E ele passou por um período muito ruim na sua vida. Ele perdeu seus bens materiais, teve lepra, perdeu seus 10 filhos no mesmo dia. Jó passou por muitas coisas ruins na vida dele, mas ele nunca perdeu a fé em Deus. E também ele fez algo que agradou muito a Deus. Ele orava pelos seus amigos. Jó tinha 3 amigos que, quando ele estava passando por esse momento difícil, até julgou ele, falou que ele estava vivendo em pecado, que ele fez algo de errado. Mas na verdade, Deus estava testando Jó para ver se Jó realmente era fiel a ele, se Jó não ia blasfemar contra ele. Amém? Se você quiser acompanhar a história de Jó, é uma história muito bonita, bem conhecida também. E Jó, ele, apesar de estar passando por muitos problemas na vida dele, ele orava pelos seus amigos, amém? Ele não blasfemou contra Deus, ele não perdeu a fé. Ele até brigou com a esposa dele num versículo que mostra que a esposa de Jó falou: amaldiçoe esse Deus e morre. E ele disse: você está falando como louca. Nu eu vim e nu eu posso voltar. E então Jó não gostou do que a esposa dele falou, amém? Ele permaneceu fiel a Deus até o fim, até Deus restaurar a vida dele, amém? E Jó, ele não blasfemou, não reclamou. E ele não pensou só na situação dele, ele orou pelos amigos dele. Apesar dos amigos dele estar criticando ele, achando que ele estava fazendo coisa errada, achando que ele estava passando por aquilo porque ele cometeu um pecado grave, mas era apenas um teste que Deus fez com Jó para saber a fidelidade de Jó, para saber se Jó não ia abandonar sua fé, amém? E Deus restituiu tudo aquilo que ele perdeu, deu em dobro. Jó foi fiel até o fim, não desistiu de Deus, ele continuou firme, tendo fé. E então, Deus deu tudo em dobro para ele. Jó perdeu 10 filhos, mas Deus deu mais 10 filhos para ele. Deus restaurou os bens materiais dele, deu tudo em dobro, amém? Então, isso fica de lição para nós, amém? A história de Jó fica de lição para nós. Às vezes passamos por situações pequenas e às vezes a gente quer deixar de buscar Deus, quer deixar de
ir na igreja. Mas Jó passou por uma situação muito pior que a nossa, mas ele não perdeu a fé. E ele não pensou só nele, ele também orava pelos amigos. Amém? Então, Deus, ele vai transformar a sua vida, ele vai tirar você desse cativeiro que você está vivendo. Seja em qualquer área da sua vida, na saúde, vida financeira, não sei os problemas que você está passando, não sei se você teve grandes perdas materiais, perdeu a saúde, mas faça como Jó. Jó, ele não perdeu a fé em Deus e orava pelos seus amigos. E por causa disso, Deus restituiu tudo que ele perdeu, deu em dobro. Jó ficou mais rico do que antes dele ter perdido aquelas riquezas que ele tinha. Ele foi um homem muito próspero. Deus deu muito além do que ele tinha, muito mais do que ele possuía antes de ter passado por aquela situação difícil que ele passou. Amém? Então, faça como Jó, não perca a fé em Deus. Deus vai restituir o que você perdeu, vai te dar tudo em dobro, mas permaneça fiel, assim como Jó. Amém? Permaneça e não pense só em você. Ore pelos seus amigos também, porque Deus, ele se agrada quando a gente ora pelas pessoas. Tem uma passagem na Bíblia também que diz, né? Orai uns pelos outros. Então, ore pelos seus amigos, pelos seus familiares. Por mais que eles falem coisas que magoam a gente, assim como Jó. Com certeza, Jó deve ter ficado magoado com os amigos dele, porque os amigos dele falaram coisas que ele não gostou. Amém? Falou que ele estava em pecado, falou que ele estava fazendo algo de errado e por isso ele estava passando aquelas dificuldades. Mas mesmo assim, Jó não teve mágoa, não guardou ódio dos amigos que ele tinha. Ele orava pelos amigos dele. Então, quando a gente ora pelas pessoas, a gente é abençoado também. Amém? Então, faça como Jó. Não perca sua fé em Deus, porque Deus, ele vai restituir as suas perdas. Amém? Ele vai te dar em dobro. Você vai ficar muito melhor do que antes. Amém? Jesus, ele vai te tirar desse cativeiro que você está passando. Eu não conheço a sua vida, mas Deus conhece, amém? Deus conhece a sua vida. E não perca a sua fé, amém? Jesus vai te abençoar. Ele vai responder as suas orações. Continue orando, buscando, por mais que aos olhos humanos não tenha jeito, mas para Deus tem jeito, amém? E Ele vai te dar em dobro tudo aquilo que você perdeu. E ore pelos seus amigos também, amém? Ore pelos seus familiares, porque Deus, ele se agrada disso também, amém? Se você puder, feche seus olhos, vamos orar, pedir para Deus abençoar o nosso dia, amém? Senhor Jesus, muito obrigado por esta palavra abençoada, que o Senhor possa abençoar os inscritos, abençoar as pessoas que vão assistir esse vídeo. Em nome de Jesus, dê uma semana abençoada para cada um, em nome de Jesus, amém. Bom, se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho, compartilha, deixa um comentário e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.